De novo, lá vou eu. Na hora de agradecer o prêmio, vai ser assim. E esses pais, detendo o poder familiar, vão exercer os atos que sejam favoráveis ao desenvolvimento pleno, dentro das possibilidades que eles têm, dessas crianças e adolescentes. Isso é o poder familiar. Então, vão administrar os bens dos filhos? Vão, porque filho menor pode administrar bem? Não pode. Ou se ele é representado, ele é assistido, não é isso? Então, numa situação, o que é ser representado? Aliás, existe uma situação muito interessante, muitos colegas depois me disseram, eu fiquei feliz, porque na minha garimpagem de acórdãos muito bons para o nosso exercício profissional e para auxiliar nesse nosso ministério, né, privado em benefício da sociedade, que é a advocacia, eu encontrei um acórdão que explica exatamente o que é uma prestação de contas, porque hoje a lei fala da guarda compartilhada, altera o Código Civil, para dizer que aquele que não detém a guarda, não é o guardião naquele momento, ele pode exigir prestação de contas por parte do guardião, não é isso? Então, fundamento, artigo 1589 do Código Civil, é aquele que diz que quem não é guardião tem o dever de fiscalizar a forma como a guarda é exercida. Então, quando vem com essa afirmação, olha, doutora, eu não consigo ver meu filho, olha, estão fazendo aquilo, o dever daquela pessoa que não é guardiã, mas que tem o poder familiar também, é o quê? Fazer com que este poder familiar seja exercido em benefício do menor e, portanto, da família, certo? De que forma? Buscando o judiciário, por intermédio de um advogado, porque essas ações devem ser acompanhadas, logicamente, ou deve ser constituído um advogado e uma advogada para o tratamento dessa questão. São ações que tramitam em segredo de justiça, que não admitem uma composição extrajudicial, não é? Então, é seríssimo. Então, nesse momento, a ação de fiscalização da forma como a guarda está sendo exercida. Essa prestação de contas cabe aí dentro. Por quê? Eu estou, como dizem para nós, olha, eu estou destinando um valor X para educação, para alimentação e tal. Esse valor não está sendo utilizado para isso. Quantas vezes nós escutamos isso? Esse valor não está sendo utilizado. Isso está sendo para comprar sapato, doutor Nelson, para sapato, bolsa, como ele fala. Né? Está sendo, queridíssimo doutor Nelson Chique Cima, né, presidente da comissão, da qual muito me honra ser vice, desde a formação aqui, dizer o seguinte, gente, se não está sendo utilizado para o menor, aquele valor que é destinado, qual é o dever daquele que não é guardião? Não é fiscalizar? Então, eu quero ali uma ação de fiscalização, porque aí não é o menor que tem que prestar contas. Quem presta contas é aquele que está administrando o valor que é destinado ao menor. Ficou claro isso? Não ingressem com ação de prestação de contas. O STJ já decidiu que não é ação de prestação de contas, porque o menor não tem que prestar conta nenhuma. Ele é o titular do direito. Ele só é assistido ou representado. Mas ele é titular, não tem que prestar conta nenhuma. Quem tem que prestar conta é o guardião, que administra o valor destinado ao menor. Então, a ação é de fiscalização em face de quem? Daquele que administra, do guardião. Certo? Aí sim, esse valor foi para essa finalidade. A escola não foi paga. Mas o valor destinado para a escola, como é que não pagou a escola? Eu tenho que exigir a prestação de contas, não tenho? Por que você não usou o valor para isso, se era para o menor? Vocês entenderam qual é o espírito? Então, é o exercício do poder familiar, por intermédio daquele que não é guardião, com fundamento no artigo 1589 do Código Civil. É uma ação de fiscalização. Da forma como a guarda é exercida. Seja para efeito de pensão alimentícia, seja a questão da visitação, seja da forma que for. Porque o prejudicado é o titular do direito, que é o menor. E quem é o agente que causa isso? É aquele que está representando ou assistindo os interesses do menor. Certo? Ele é o alvo dessa ação. Então, falando da síndrome, a síndrome ocorre quando os atos são praticados de tal forma, de tal sorte, ou falta de, né, com tanta intensidade, a ponto de causar prejuízo psicológico naquele menor.
criança ou adolescente. Aí pode se instalar o que é patológico. É uma doença que se instala, certo? Eu digo doença, porque, na verdade, por que fala síndrome? Porque é patológico. Então, quando falam de Richard Gardner, porque ele tenta fazer o quê? Inserir no Código Internacional de Doenças a síndrome de alienação parental. Esse é o tratamento dele, psiquiatra. Nós estamos falando de uma doença que se instalou, né, interferiu psicologicamente na formação do ser humano. E aí, por quê? Pela prática reiterada, contumaz, de atos que foram deformando a formação desse ser humano. Fica claro isso? Atos de alienação se praticam. Síndrome se instala a partir da prática reiterada, com prejuízo na formação do ser humano alvo da prática daqueles atos. Claro? Então não tem prática de síndrome. Primeiro ponto. Segundo ponto. Com relação aos estágios que essa síndrome pode ter. Leve, moderado ou grave. Quando é leve, aquele que sofreu alienação, ainda de certa forma, consegue conviver com o alienado. Quando é moderado, já é mais difícil. A criança começa a rejeitar o alienado, porque já está contaminada, né, de forma moderada, não é tão já não é leve, e, portanto, já causa efeitos na conduta da pessoa, da criança que também acaba sendo alienada. Quando é grave, eu já vou dizer a vocês, é muito difícil o tratamento. Por quê? Porque já chegou num ponto tal que já tem uma rejeição. A criança ou adolescente, mesmo não querendo fazer, já incorporou de tal forma aquilo que acaba dando, aspas, a sua contribuição para o alienador, o alienante. Como é que é essa contribuição? Não é voluntária, olha, eu quero prejudicar, mas acaba acreditando naquele que aliena. E diz, não, é quem cuida de mim, não é? Olha a crise de lealdade. Cuida de mim, não vai fazer mal para mim. Então, aquele que não paga pensão, aquele que não trata de mim, aquele é que deve ser afastado. E acaba afastando. Quando é assim, é uma situação muito mais difícil de recuperar. Não adianta. Você vai lá fazer o laudo, vai lá procurar, tomar as medidas todas, até consegue modificar a guarda para compartilhada, ou modifica a guarda para unilateral, inverte. Mas sabe o que acontece? Não tem vínculo de afeto. Esses vínculos foram destruídos pela prática da alienação. E aí, adianta você colocar uma pessoa, que é uma pessoa, não é? Um ser humano, que já foi alienado lá, 8, 9 anos disputando judicialmente, para depois chegar lá e dizer, agora vai conviver com esse, agora a guarda vai ser com ele. Vocês acham que é assim? Automático? Não é. Tem que restabelecer laços. Tem que fazer com que aquilo tudo que aconteceu seja revertido. Isso não é de uma hora para outra, não é um botão que se aperta. E sabe, se vocês conhecem um documentário que se chama A Morte Inventada, vocês conhecem? Eu vou recomendar que assistam, porque vocês vão ver vários depoimentos lá. E esses depoimentos, num deles, inclusive, já é uma... Hoje ela é uma adulta, já tem mais de 18... Já é adulta, já passou da fase, é uma jovem, mas já é adulta. Na época que ela foi alienada, ela cresceu acreditando, no caso dela, que o pai era uma pessoa nociva a ela, porque era desinteressado, porque não era uma pessoa que poderia trazer benefícios de forma alguma, no sentido de afeto, de vínculo, de nada. Ela cresceu acreditando nisso, por parte da mãe que alienava. E a mãe fazia isso porque estava extremamente infeliz, ela conta, com o relacionamento que ela teve. Mas casais se separam, mas filhos são para sempre, não é isso? Então, esse luto que não foi bem elaborado da separação, acabou refletindo nela. Então, o afastamento se deu, olha, não deu certo comigo, também não vai ter acesso à filha. E foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Até o momento que ela se tornou adolescente. E ela percebeu que o pai não era aquela pessoa que fizeram com que ela acreditasse que fosse. Não era assim. E ela começou a querer, ela falou, fui enganada esses anos todos. Então, não quero também agora ter relacionamento mais com a minha mãe, eu quero entender quem é meu pai. E ela
foi voluntariamente, depois dos 16, ficar com o pai. Tinha vínculo de afeto com esse pai? Não tinha. Ela conseguiu conviver bem com ele? Também não. E, no final das contas, o depoimento dela é: hoje eu não tenho vínculo nem com meu pai, nem com a minha mãe. Ela porque me traiu, me mostrou um pai que não era o pai que eu tinha. Eu tinha um pai melhor do que aquele que ela falava. E ele porque eu não sinto que ele é meu pai. Então, hoje, ela está afastada dos dois. Então, isto é o que eu digo. Então, quando nós pegamos as estatísticas que são feitas, são pessoas que acabam não tendo relacionamentos estáveis. Muitas vezes tendentes às drogas, tendentes ao álcool, ao suicídio. Pessoas que têm interferência na esfera cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental não é o direito que trata, é? Não é, é a área da saúde. E nós precisamos dessa área para trabalhar com essas situações. Precisamos de laudos bem feitos, seguros, responsáveis. Não dá para dizer, olha, a criança está melhor só porque é mãe, ou só porque é pai. Tem que fazer uma entrevista, 2 entrevistas, quantas forem necessárias, para saber qual é o modo de vida daquela família separada. É uma família que se desfez, tem que ser reconstruída. Mas reconstruída não é voltando o casal, necessariamente, às vezes até é, mas não é isso. A reconstrução é a partir da identificação dos problemas da família e do tratamento adequado que se dá a esses problemas. Nós lidamos com pessoas que têm problemas e não problemas que têm pessoas. Se nós não entendermos essa mão, e vou dizer mais, crianças e adolescentes, para nós, são os olhos da controvérsia. A juíza Dorothy Beasley, da Corte da Geórgia, falou isso num julgado de 1991. Eu nunca esqueci. A partir de então, eu falei, está certo. Nós temos que olhar situações como essa como se fossem os olhos das crianças. Como que elas enxergam o que está acontecendo. E não como adulto. Põe aqui, segunda, quarta e sexta, fica na casa da avó, não é assim? Vamos fazer um acordo. Vamos colocar do jeito que nós fazemos melhor. Por isso que o judiciário, nas decisões, diz, é o melhor interesse da criança que prevalece. Porque eles estão olhando para o interesse de quem? Da criança e do adolescente. Como que eles estão sendo, ou não sendo, resguardados, assegurados. E nós temos que pensar assim, como a criança se sente? Para vocês terem uma ideia, nós também, muitas vezes, como advogados, passamos por situações muito delicadas e que também o judiciário passa. Porque vem assim, ó, doutor, estou sendo alienado. E me traz ali um calhamaço impresso do Facebook. Aí você percebe várias declarações de pessoas solidárias, não é assim? Solidarizando. Mas é verdade, a mãe é uma alienadora, é mesmo uma... Está vendo como faz isso com a própria filha? Como é que faz isso, faz aquilo outro? E todo mundo se solidarizando. Porque vocês já perceberam como na internet tem isso? Outro dia eu vi, eu fiquei até chocada, alguém querendo ser solidário, reproduziu que tinha falecido a mãe de uma pessoa. A pessoa comunicou que faleceu a mãe, e a outra que viu que a amiga, querendo ajudar, colocou no grupo, do jeito que o filho colocou. Só que quem estava nesse grupo entendeu que era a mãe da pessoa que reproduziu que tinha morrido. Eu vi, é que eu contei umas 10. Assim, meus sentimentos, a sua mãe morreu, meus sentimentos, a sua mãe morreu. Não era a mãe da pessoa. Até que a pessoa visse, tinha lá condolência de todo tipo. É uma solidariedade que acaba acontecendo por um equívoco, porque quem tinha falecido era a mãe de outra pessoa. Isso acontece todo dia. Quando você pega uma decisão dessa, que imprime, olha, está aqui, está pronto. Eu falei, espera um pouquinho, onde é que está a origem dessa conversa? Onde está a origem dessa conversa? Nós vamos até o tabelião e nós vamos lavrar uma ata notarial. O tabelião? Eu vou explicar o que é isso, eu falei para o pai. Nós vamos até o tabelião vai acessar a sua página, porque você vai dar para ele o endereço, vai dar a sua senha, você vai entrar lá. Ele vai acessar, vai reproduzir a sua página num papel de segurança do cartório, tá certo? E aí você tem fé pública daquilo que você está falando. Porque esse documento impresso,
Fosse eu, advogado do outro lado, eu derrubaria na primeira sentença. Da primeira, frase. É sentença da petição. É imprestável. Você reproduz, você maquia, você recorta, cola, não é assim? Faz o que você quiser. Aí ele me disse assim, mas precisa, doutora? Eu falei, o senhor não quer um documento? Eu preciso de um documento forte aqui que diga que isso está acontecendo. Qual é o problema? O senhor não pode dizer com a sua página? Esse estou esperando até hoje. Depois eu volto. Não voltou mais. Por quê? Porque estava industriando uma prova. Estava querendo dar uma prova contra a mãe da criança. Percebem? Estava querendo dar uma prova. Então, eu vou criar uma prova. Todo mundo se solidariza, fala que ela é isso, que ela é aquilo outro, e aí eu vou lá, levo, e a advogada vai lá, imagina se vai. Se não mesmo. Então, vamos lá para o tabelião aqui, 3 quadras, vamos lá. Doutora, eu vou pensar. Falei, não é por causa de valor, de preço, não, porque esse é um documento que tem fé pública. É a prova que nós temos que dar para o judiciário para dizer que o senhor está sofrendo isso. Não deu. Então, quando quer te induzir, e quando são falsas denúncias de abuso sexual? Pior. Porque depois de um processo de 4 anos, processo criminal, você vê que aquela pessoa foi absolvida. Aquele réu, num processo criminal, foi absolvido. Não aconteceu aquilo. E eu pergunto, depois de 4 anos, você consegue fazer que a criança acredite que aquilo não aconteceu? Não. Aí perde a confiança. Nós acompanhamos um caso que o pai, muito amoroso, muito afetivo, cuidava da criança desde a mais tenra idade. Por quê? Porque a mãe estava fazendo um curso de capacitação para poder ascender profissionalmente na empresa, e ele falou muito bem. Então, ele cuida, trocava a fralda, dava banho na criança, fazia tudo. Veja a que ponto chegam as pessoas. No momento em que o relacionamento do casal não deu certo, ela fica comigo porque para a mãe é sempre melhor. A conversa foi essa. E ele foi afastado fisicamente da casa. Depois disso, ele falou, bom, mas eu quero ver, porque eu criei, até quase 4 anos de idade, eu que estou aqui com a criança o tempo todo, diariamente. Não, então você vai poder ver. Você pode ver, mas tem que regulamentar, tem que entrar com a ação. Então, respeita isso agora. Eu vou cuidar. Tá bom. Então, vou poder ver. A criança, primeira semana foi, na outra semana foi, na outra semana foi menos afetiva, até o dia que a criança começou a rejeitar o pai. E não deixava o pai pôr no colo, não deixava o pai abraçar, não deixava o pai beijar. E ele achou isso muito estranho, uma pessoa que criou 4 anos criado, abraçando, cuidando, dando banho, trocando fralda. Como é que não pode ter acesso à criança? Ele achou estranho. Procurou e disse, olha, está acontecendo alguma coisa estranha, porque ela começou a me rejeitar. Será que é porque estou afastado, porque eu não estou na casa? A criança está me culpando? Eu falei, não, espera um pouquinho. A criança tem muito pouca idade para agir dessa forma. Alguma coisa está acontecendo, a gente tem que identificar. Então, com quem é especializado, fazendo-se o teste, e se faz a dramatização, né, com bonecos, né, para a criança dizer como é que é a casa, quem é o pai, quem é a mãe, né, com desenho. A criança pega os bonequinhos e diz assim, uma bonequinha virando para a outra. Diz assim, olha, não deixa o papai te beijar, porque quando o papai te beija, o papai faz mal para você. E a psicóloga ouvindo isso, fazendo um relatório. Não, papai não pode pôr você no colo. Não deixa. E batia na boneca. Você não pode deixar. Se você deixar, você apanha. E batia na boneca. Ou seja, estava acontecendo com quem isso? Com a criança. É a pior forma de alienação. Porque a criança tem medo de quem toma conta, desvincula de quem tem afeto e fica completamente desequilibrada e perdida na fase de conhecimento daquilo que ela vai começar a vivenciar como ser humano. Não é verdade? É onde os vínculos de afeto se estabelecem. Fica completamente perdida. Quando você vivencia isso, você precisa perceber, eu chamo até de pré-laudo, não é pré-laudo, entre aspas, muito entre aspas, mas eu peço para um psicólogo especializado avaliar a criança, antes de qualquer medida. Porque vem assim, é abuso sexual que está acontecendo. Você vai para o judiciário com uma demanda dessa, no começo, especialmente quando a lei entrou em vigor, qual era a primeira tendência das decisões? Afasta, não é assim? Afasta, porque pode estar acontecendo. 4 anos depois, não estava acontecendo. Aí, como é que você restabelece isso? Para a família toda, né? Aquele que foi alvo de processo, a criança que ficou afastada, a família que sofreu as consequências, porque é o entorno familiar que é atingido.
Então, numa situação como essa, vocês percebam, não tem como você restabelecer com cola, né? Gruda de novo. Não tem. Essa cola tem que ser um afeto que vai ter que ser desenvolvido ao longo de muitos anos, com tratamento próprio, focado naquilo que aconteceu e rezar para que aquilo dê certo, que os profissionais todos sejam capacitados, habilitados, conscientes, sensíveis para trabalhar de novo essa criança, esse adolescente, para ver se torna um ser humano mais engajado, mais consciente, equilibrado. Vocês percebem como é isso? Não é sair correndo lá. Então, eu vou mostrar para vocês. Aliás, eu tinha que ir embora já. Ele pediu para não passar um filminho, porque está com problema ainda. Tá, então eu não vou passar o filminho, vai ficar sem, que é muito bonito, mas em outra oportunidade, com certeza. Mas, para não cansá-los, eu trago um material muito rico em termos de, como eu gosto sempre de fazer, e não é aí falta de modéstia, não, ele é rico no sentido da utilização do exercício profissional nosso. São muitos acórdons muito atuais e depois que o Código de Processo Civil entrou em vigor. Então, eu vou deixar essas ementas, como hoje elas podem não passar, eu vou disponibilizar e solicitar ao Cultura. Aliás, eu quero agradecer aqui as nossas queridas do Cultura sempre, são maravilhosas, os queridas e queridos, né, porque o Agostinho também está junto, que sempre dão uma força ao nosso departamento aí, doutor Humberto Durso. Vou solicitar que esse material seja disponibilizado para quem está presente. Eu faço isso não como uma forma não é uma punição, pelo amor de Deus, ao contrário, é para prestigiar quem está, não é? Porque é uma manhã para todos nós, né? E será, então, dessa forma. Mas, como eu disse, os atos aqui, exemplificativamente falando, são esses. Excluir o genitor da vida dos filhos por diversas formas, interferir nas visitas, como eu já falei, atacar a relação entre os filhos e o outro genitor, né? Por diversas formas de conduta também. Até aqui tem criticando a competência profissional. Nós acompanhamos uma situação, dois médicos, um casal de médicos, ele muito bem sucedido, e ela trabalhando com muita dificuldade em 2 hospitais públicos, municipais, ele declarando R$40 mil de renda mensal, declarada, e ela 6 mil comprovada. Ele ingressa com uma ação de revisional de alimentos. Depois da separação, dizendo, depois que já tinham sido fixados, tem que fazer a revisão, porque agora tem que pagar meio a meio, sabe? Olha o raciocínio. Tem que pagar meio a meio. Mas espera um pouco. O padrão de vida daquela família e daquelas meninas era de R$15 mil por mês a pensão das meninas. A mãe ganha 6 mil, ela pode pagar 7.500? Não tem condição. Se direito não é matemática, essa conta é fácil de fazer, não é? Não, lógico que ela não podia fazer isso. Mas ele faz a revisional para quê? Para punir a mãe. Ela tem que pagar. Não basta ficar com as 3 filhas, não basta tomar conta de tudo, trabalhar em 2 empregos, não ter condição sequer de arcar com as próprias despesas, porque tem que cuidar, tem que levar, tem que assumir. Nós sabemos como são as jornadas, ainda mais de uma médica, que é mulher, que é mãe, e que tem que fazer tudo isso, e que sofre a tortura mental de uma separação mal resolvida. Tudo isso tem que pagar metade também. Onde é que está essa matemática? Diz a lei, necessidade e possibilidade. Ela tem possibilidade? Não. Critério de fixação, proporcionalidade. Onde é que está a proporcionalidade? Aí chega numa audiência, naquelas de tentativa de conciliação, e vem, infelizmente foi até presidida pelo juiz, estava o Ministério Público lá. Porque dali já podia sair, era começo antes do Código entrar em vigor também, foi ótimo. Porque ele começou. Muito bem. Queremos tal. Falei com o colega, não vou conversar com ele, tem que conversar com o advogado que está representando os interesses dele. Só que nós dois, eu e esse advogado, representavam os interesses de quem? Das filhas. Temos que pensar nisso, não é? Das filhas. Os mandantes, os outorgantes de procuração foram pais, o pai e a mãe. Mas os interesses eram de quem? Das filhas. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer. Ele começa assim, olha, ela tem que pagar metade. Na frente do juiz do Ministério Público, mas arrogante e prepotente. Ela tem que pagar metade. Mas fazer uma conta, eu falei, doutor, conversa com o seu cliente. Metade, está aqui, está comprovado 6 mil. Ele declara 40 mil. É uma pessoa que dá palestra pelo mundo inteiro. Cada palestra dele, cada viagem que ele vai para o exterior, que fica lá 10 dias no congresso, ele já tirou muito mais do que isso. Ele está declarando 40. Ela tem aqui, fica com as filhas, mora numa cidade pequena e trabalha em 2 hospitais públicos. E aí?
e guardiã. Bom, mas então tem que fazer. Então, muito bem, então vamos poupar o sofrimento para todos nós. Vamos fazer as contas aqui. A escola das meninas dá mais do que ela ganha, certo? Então, escola pública, não é assim? Eu tenho que tirar valor, eu tenho que chegar numa conta razoável. Então, tira a escola. Minhas filhas não estudam em escola pública. Bom, doutor, se as filhas lá não estudam em escola pública, alguém tem que arcar com isso, não é isso? Tá, então eu arco, bem arrogante. Porque ela nunca teve sucesso na profissão, é uma fracassada, é um péssimo exemplo. Depois dessa ação vai ser agora para mudar a guarda. Vou tirar a guarda das filhas, na frente do promotor. Eu falei, deixa ele falar. Continua, para ver que tipo de pai é, que tipo de marido foi. Porque ele estava dando os instrumentos todos, não é verdade? As provas estavam ali, da boca dele. Continua. Tá bom, agora médico. Bom, os dois são médicos. Ah, mas não pode porque é especialidade, porque tem que ser. Ok, plano de saúde caríssimo. Os dois são médicos. Ela pode oferecer hospital público. Tá certo? É onde ela trabalha, os dois hospitais municipais. Ela pode oferecer essa condição. As minhas filhas não vão para o hospital público. Então, ele arca, tá certo? Não. Conclusão. O que era 15 mil reais de valor se transformou em 17.500. Por conta de quem? Dele. E perto dos seus 40 está muito bom, dá tempo, sobra dos declarados. E aí, o que nós fizemos? Aquela sensação. Mas eu vim aqui para diminuir, batia na mesa. Como que isso aumentou? E tudo eu que estou fazendo era para ser metade. Aí eu fui falando na saída, naquela saída estratégica, o juiz irritadíssimo, o promotor irritadíssimo, porque eles não podiam ver a forma como ele se qualificava, a mãe da criança, na frente do judiciário. Para ele tanto faz, qualquer lugar para ele é menos, de menor importância, porque ele é o senhor da razão. Ele é o poderoso que tudo pode. Eu pago. Sabe o que aconteceu? Na saída, eu disse, olha, ela falou, nossa, doutora, a mãe, né? Aumentou, né? Mas eu entendi isso, é ele mesmo que vai pagar. Eu falei, é. Eu falei, só vou explicar uma coisa, eu já tinha falado, eu vou reiterar para a senhora. Uma ação revisional de alimentos pode fazer o quê? Pode reduzir, como pode aumentar, como pode estacionar, não é isso? Então, no caso das suas filhas, aumentou. Que bom, né? Provou que precisava de mais. O juiz não viu a hora de dar essa sentença. A caneta até ficou mais pesada na hora. E você sai de lá com a sensação de que você conseguiu realmente colaborar na administração de justiça. Eu acho, falando tudo aquilo que ele falou, desqualificando a mãe daquele jeito, vocês acham que essa ação de modificação de guarda vai ter a mínima condição de sucesso? Mas nem que ele fique fazendo exercício de teatral na frente do espelho, eu sou uma boa pessoa, eu não vou falar isso, eu não vou fazer aquilo. Chega na hora, fala. E nós sabemos como tirar isso, né? Então, o que eu estou dizendo é, essa desqualificação que faz com que os filhos acabem desprezando os pais, porque não são pessoas competentes, não são bons modelos, é o pior tipo de alienação. Porque fala, o que eu estou fazendo com alguém que não vai me dar nem condição? Quando é adolescente, é terrível. É terrível quando é adolescente. Porque o adolescente não faz isso de forma consciente, mas ele acaba, muitas vezes, usando, ele está sendo alienado, ele acaba usando aquilo também para fazer o quê? Uma jogada entre pai e mãe. Aquele me dá isso, aquela me dá aquilo. É a forma que ele tem de, né, entre aspas, se ver, de alguma forma, amparado, utilizando essa dissidência que existe entre os próprios pais. Isso é muito triste. Então, o tempo caminha, né? É luz que apaga, coisa nós vamos continuar, só vou mostrar para vocês, porque os acórdãos vão ficar, eles são muito bons. Mas aqui, síndrome, portanto, eu já disse que são sequelas emocionais. Nós já sabemos disso. Elas têm que ser comprovadas em juízo. Não tem como você requerer que seja declarada síndrome de alienação, que está havendo alienação, atos de alienação que estão configurando o síndrome, se você não provar isso. Aí que vem a importância da prova, da produção dessa prova, para que o juiz forme a convicção favoravelmente à declaração do ato de alienação e da responsabilização do alienador. Certo? Então, conduta doentia, como eu disse, o que causa nas crianças? Isolamento. Primeira coisa que o advogado, primeira coisa que eu faço. Como é que a criança está na escola? Porque criança hoje começa muito cedo, né? Muito cedo na escola.
na creche. Então, o que a gente faz? O que está acontecendo na escola? A criança começa a ficar agressiva, começa a ficar isolada, começa a bater nos coleguinhas, dependendo da idade. Alguma coisa está acontecendo. É um manancial de prova lá. Peça o histórico escolar. A lei de guarda compartilhada, que modificou agora o Código Civil em dezembro de 2014, estabelece o seguinte: todas as instituições têm que dar relatórios, têm que dar, não é isso? Dizer, obrigação de entregar o que está acontecendo, não pode negar informação. No momento em que não nega informação, você tem lá o manancial. A criança está lá, retirada, isolada, agressiva, falta na escola, quando vem, dorme, se desinteressa. Está lá no relatório. Você já começa a perceber que alguma coisa está acontecendo com aquela criança. Aqui está dizendo regressão. A criança volta no tempo. E volta até a tal ponto que eu vou dar um exemplo aqui. O menino, uma separação litigiosíssima dos pais, terrível. O menino voltou a urinar na cama com 11 anos de idade. Vocês já imaginaram isso numa criança pré-adolescente? Voltou a urinar na cama. Teve enurese infantil. A mãe diz o seguinte: nada do que não se possa resolver. Eu vou mandar passar uma semana lá no acampamento com os amiguinhos, ele vai esquecer disso. Vocês acham que isso foi adequado? Eu disse, olha, leva essa criança para uma avaliação médica. Leva, porque isso pode ser físico, como pode ser consequência de uma situação psicológica. E eu já pensando na alienação, porque eu via do jeito que os pais se comportavam. Eu dizia, vocês vão acabar perdendo os dois a guarda. Essa guarda vai ser atribuída para um terceiro. E eu mostrava o artigo 1584, parágrafo 5º da lei, do Código Civil. Aqui. Vocês vão acabar, vai para um terceiro. Porque pode ser um terceiro, nem pai nem mãe. Eu estava advertindo. Não pode ser dessa forma. Vamos fazer uma mediação. Vamos trabalhar. Não porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Tem uma hora que, se não segue a tua orientação, você tem, não é só a condição de, até o dever de renunciar. Porque você não consegue patrocinar interesse, você vê que a família está indo, você não vai colaborar com aquilo. Recurso, 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 pode parar, então não tem condição. Ou faz uma mediação, um tratamento, todo mundo pensa que a criança precisa ser o alvo, né, do objeto principal aqui de tudo. Objeto não, né? É o que nós temos que buscar preservar é o ser humano que está lá. Objeto no sentido jurídico, né? Tem que estar lá na questão da medida que se toma. Ou então não vai ter jeito. A criança foi para o acampamento. Sabe o que aconteceu? Fez lá no acampamento. Na frente dos coleguinhas, acordou com a cama toda molhada. Aí a criança foi como alienada, com enurese. E voltou alienada, com enurese e com bullying. Consequência, tiveram que mudar a criança de escola, porque a criança não podia mais ficar na escola. Na fase de adolescência, que é complicada. Verdade ou não? Olha que estrago. Agora, e agora, doutora? Falei, agora, doutora, agora é o tratamento correto, ou então eu estou saindo da causa. Não tem condição, porque a tendência é piorar. Daqui vai começar a ir para as drogas, vai começar a ir para o álcool, aí você mostra as estatísticas, olha o que está acontecendo. Vocês estão entregando o filho de vocês, a vida deles, para isto que vai acabar acontecendo. Ou vocês tratam já, todos se tratam, ou isso não tem mais saída. Então, e você tem que conversar com o seu marido. Vocês têm que encontrar uma forma. Vocês estão se odiando, vão tratar. Porque o problema de vocês vai resolver no dia, onde vocês quiserem. Mas o da criança se resolve já. Não dá para deixar. Certo? Então, vejam, depressão, gente, é muito triste. E aí, as consequências nos adultos. Vocês estão vendo? Prevalência de uso de drogas, tendência ao suicídio, dificuldade de manter relacionamento estável. Isso é muito grave. Você contaminou a pessoa e a descendência da pessoa. Não é isso? Portanto, a síndrome nós já falamos, os estágios também, que a Constituição, eu falei do artigo, são princípios constitucionais que regem essas relações, portanto, paternidade e maternidade responsáveis, os pais têm o dever de proporcionar segurança para os filhos, para o desenvolvimento adequado desses filhos, o dever de convivência familiar e comunitária, em proteção integral da criança e do adolescente, isonomia, os filhos têm que ser tratados de forma igual, porque às vezes tem isso. Alienação é porque o filho é unilateral. É filho só dele. Mas peraí, você não está casada com ele agora? Então o filho acaba sendo de quem? Dos dois. Não deixou de... A mãe está lá, ok, mas tem que entender que ele vai ter esse relacionamento, tem que viver adequadamente, de uma forma saudável.
não fizesse, não se relacionasse. Pensa que você, para começar um outro relacionamento, eu tenho liberdade. Essa história da liberdade, o direito à felicidade. Lógico, em primeiro lugar, as crianças e os adolescentes, né? Que nasceram antes. Bem, a lei, vocês já sabem, e vou dizer para vocês. Vejam, na lei de alienação, havia um tratamento específico para punição, inclusive no aspecto penal, para quem praticasse alienação. E para quem levasse a notícia falsa para a autoridade. Aconteceu isso, não tinha abuso sexual, por exemplo. Gerou um processo crime, e lá na frente uma absolvição. Então, essa pessoa tinha que sofrer as consequências, inclusive com apenamento mais grave. Foi retirado da lei. Já existia a mediação e conciliação. Foi retirada, mas agora voltou aonde? No CPC. Lógico, perdemos 6 anos com isso. 6 anos perdidos. Quantos casos que não aconteceram assim? Imediatamente se faz isso. Para mim era uma coisa natural. Eu já conheço desde 95 isso. Agora, e esses 6 anos, quantas e quantas, centenas, para não dizer não sei quantas milhares de crianças, não passaram por isso? Então, o juiz pode aplicar, nos termos da lei, tudo isso. Ordenar a realização de terapia familiar. Eu disse determinar, né? Ordenar o cumprimento do regime de visitas, se for o caso, busca e apreensão, porque tem medidas emergenciais, dependendo da situação. Condenar o genitor ao pagamento de multa diária, aquele alienador ou alienante, não é? Alterar a guarda, determinar a visita supervisionada. Ou, havendo resistência, se fala até, por último, na prisão, com fundamento no artigo 330 do Código Penal, porque é por descumprimento de ordem judicial. Aquele que reitera, aquele que desobedece. Então, nós temos que pensar que existe todo esse suporte, que não está explícito na lei, mas que é também embasamento. E digo mais, até uma ação de reparação de danos morais. E aí eu vou mostrar, para finalizar, no Código de Processo Civil, como eu disse, nas ações de família, que agora o Código Civil, o novo CPC, o CPC em vigor, né? Chega de falar novo, que de novo ele já é o vigente. Chega, tá bom. É o Código Civil vigente. O que ele diz aqui? Que as ações de família hoje têm tratamento especial, naquele capítulo de procedimentos especiais, que mediação e conciliação vão ser buscadas obrigatoriamente antes mesmo do regular andamento do feito, quer dizer, preventivamente, ainda que em fase judicial, né, elas precedem, né, a instrução, porque ali pode haver já a determinação de tratamento, lá pode já haver uma composição, não é? E aí, o artigo 699, que, como eu já tinha falado anteriormente, enquanto nós não tínhamos o microfone, que, não é? Que a discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz tem que estar, quando vai colher o depoimento do incapaz, acompanhado por especialista. E eu faço o link com a lei. E a lei, vocês vejam que fala ali no parágrafo 2º, que se exige, em qualquer caso, a aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação. Essa foi a crítica inicial que eu fiz. E outra coisa, as diversas situações, que eu vou finalizar, mostrando para vocês que comecei em 2010, antes mesmo da lei entrar em vigor, mas no ano em que ela entra em vigor. Já tinha tratamento aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, decisões primorosas do desembargador Caetano Lagrasta, da 8ª Câmara de Direito Privado, que agora já se aposentou e também milita nessa área com expertise espetacular. Vejam, está aí, prática de abuso sexual que foi imputada e que depois se provou que não tinha indício de alienação. Situações aqui em que se fala da tendência vingativa dos pais, né, para se punirem, utilizando a criança como instrumento, né, para o alvo do desafeto. Aqui, uma inadequação, porque se pediu a declaração de alienação parental, esses acordos vão ficar, tá? Se pediu numa fase de execução, com mandado de prisão expedido. Vocês acham que cabe? Não cabe. É uma ação que demanda dilação probatória, que demanda apuração de provas para convencimento do juiz, né, para que uma equipe multiprofissional atue, para que assistentes técnicos atuem, para que a criança e o adolescente sejam muitas vezes ouvidos. Então, isso não é uma execução de alimentos que nós sabemos que já está ali o valor, e aquilo ali vai ter rito próprio, não é isso?
Então, eu mostrei a inadequação desse tipo. Suspende o decreto de prisão porque eu vou pedir que se declare alienação parental na execução. E, absolutamente inadequado. E, logicamente, foi negado. Aqui, violência sexual não comprovada, mas, obviamente, que, né, levado ao conhecimento judiciário como se fosse. Aqui também, está meio fraco para mim aqui. Situações em que se fala também, olha, medidas mais drásticas poderão ser tomadas, como a suspensão da autoridade parental de ambos os genitores. Houve casos que eu acompanhei de 11 agravos de instrumento. A Câmara Preventa não aguentava mais. Ia tudo para lá, ia tudo para lá. Era agravo, depois de novo, e outro agravo, e agravo de agravo, e veio uma situação que o processo caminha, a criança sofrendo os efeitos, e não vai para lugar nenhum. Então, o desembargador, relator e a Câmara, por unanimidade, ou vocês tomam tento e começam a se comportar como pais responsáveis, ou então nenhum dos dois vai ser o guardião. E acabou, vai para um terceiro. É o que está aqui dizendo aqui também. Né? Incidental de alienação com medidas protetivas e reversão da guarda, absolvido o genitor em ação penal de abuso sexual praticado contra um dos filhos. Estão vendo? Eu tenho uma pilha deles, eu trouxe alguns só. Na dissolução da união estável, novamente, e olha o que se diz aqui, manifesta conflituosidade entre o casal, acusações gravíssimas perpetradas pela genitora acerca de suposto abuso na residência paterna com a conivência dos avós. Olha o que está no processo. Isso amanhã, essa criança que se torna adulto tem condição de desarquivar isso e ter conhecimento, não tem? Regulamentação de visitas, olha lá, quantas. Eu vou ficar aqui repetindo, vocês vão ver que são diversos tribunais pelo país que eu colhi, tem até do Acre até o Rio Grande do Sul. Aí vocês vão ter conhecimento desse material. Reversão de guarda, os pais sempre sendo instados a caírem terem a responsabilidade, caírem em si para ver o que eles estão praticando contra essas crianças e adolescentes. Né? Aqui eu chamei a atenção porque os autos foram devolvidos do Tribunal de Justiça para o juízo de origem, para a produção de prova, porque precisava ter colhido na instância original. Chegou para o tribunal sem condição. E vejam que é sede de apelação. Foi transformado em diligência. O julgamento foi transformado em diligência. Retornem os autos à instância de origem. Indenização de dano moral e retratação. Eu trouxe este caso aqui porque há histórico de desentendimentos entre as famílias por causa de casal com criança cuja relação não teve sucesso, gerando disputas e desentendimentos familiares pela alienação parental. Várias lides em diversos juízos locais com agressões, ameaças e ofensas, resultando que as pessoas envolvidas não prezam tanto assim pela própria moral. Eu só estou ilustrando o que nós falamos até aqui. Esta, então, é pior. A tia e a avó da criança, do lado paterno, expuseram a criança, que elas estavam dizendo que estava sendo alienada, na internet, para agredir a mãe da criança. Então, a mãe alienadora, olha a criança, expuseram a criança. Nunca mais isso sai? Não sai mais. Aí você ingressa com a medida judicial para retirar. Então, vão retirar do ar, o site retira do ar. Mas se uma pessoa gravou, volta ou não volta? Volta, e volta, e volta, e acompanha, até o fim da vida. Tanto que hoje se fala, né, de você dar condição para a pessoa ter direito ao esquecimento. Se discute o direito ao esquecimento das questões da internet, porque a pessoa vai ficar com a vida inteira, ela vai ficar com isso, tendo com medidas que não vão ser sucedidas a ponto de eliminar o problema, apenas de amenizar o problema. Então, elas foram condenadas. Vão ter que ressarcir por danos morais a genitora da menor. Aqui, danos morais de novo. Vocês sabem que hoje atos ilícitos no direito de família geram direito à indenização por dano moral. Nós falamos aqui já, a ministra Nancy Andrighi tem um voto lapidar num acórdão, e que ela diz uma frase que eu até utilizei como título da palestra, que está aqui até veiculada pelo Cultura, no nosso site da OAB, né? Amar é faculdade, cuidar é dever. Infração ao dever de cuidar é ato ilícito que se pratica em desfavor do menor e, portanto, provando-se o ato praticado, o agente causador do dano e o vínculo, o nexo causal entre agente e dano causado, gera o direito a quê? A reparação. Certo?
amplamente utilizado hoje. Há instrumentos para isso. Olha lá. Restrição de visitas, alegação de abuso pelo genitor, ausência de indício de qualquer conduta desabonadora, qualquer conduta, não é nem do abuso sexual, é da conduta. A equipe multiprofissional chegou à conclusão que ele tinha plenas condições de se avistar com a menor. Não era dizer que era aquilo que não estava sendo praticado só, que a prova que aquilo não aconteceu e que ele tinha condições. É muito sério. Modificação de guarda, e aí vai. Guarda compartilhada com alienação parental. Eu escutei uma frase de um pai que disse o seguinte para mim: doutora, eu quero a guarda compartilhada. Eu falei, não, que bom que está querendo a guarda compartilhada. Eu faz 20 anos que eu luto por isso, mais de 20 anos. Então vamos conversar. Hoje a lei dá essas condições, é bom para a criança, eu pensando nisso. No meio da conversa vem, porque assim eu vou continuar mandando nela. Nela quem é? A ex, a mãe da criança. Ela vai ter que pedir tudo para mim. Ela quer pôr na escola, tem que pedir para mim. Ela quer pôr no médico, tem que pedir para mim. É só com a minha autorização. Eu quero a chave da casa. Ela não pode namorar. Eu comecei a escutar aquelas coisas. Eu vou fazer o mapa do inferno, você não está entendendo? Eu estou pensando no paraíso para a criança, na família equilibrada. Olha lá onde eu estava já. Estava no éter, vocês não estão entendendo. E ele me apresenta o mapa do inferno. Eu falei, pode parar, parou tudo, o senhor não entendeu nada. Começa agora. Catequese, já. Vamos começar. O que é guarda compartilhada? Não, porque... Vamos lá, o senhor chegou até aqui? Não é consulta? Consulta também é aula, é ou não é? Vamos em frente. E pega o Código Civil. E pega no seu... Vocês não têm noção, a tortura total. Está aqui, Código Civil. É que o senhor está vendo? Lei, é lei. Sabe o que é direito de família? É norma cogente, norma obrigatória. O senhor não pode utilizar o seu bel prazer em desfavor de uma criança que é seu filho. E começa. O senhor veio aqui para ter orientação, é a orientação que o senhor vai ter. Tá certo? Ampla, irrestrita. O senhor entendeu o que é guarda compartilhada? Não, mas a relação do senhor vai tratar no divã, que o senhor quiser. Tá certo? O senhor é um ser humano, adulto, e tem que ser responsável. Portanto, o que nós vamos fazer? O senhor vai tratar a sua relação de conflito com a sua ex-esposa no local adequado. Não é no processo judicial para pegar a guarda. Isso aqui é meu parecer. Para o senhor, eu não peço a guarda compartilhada. Não, mas eu posso mudar, o dia que o senhor mudar. Tá certo? Sabe quanto tempo isso vai levar? Até que o senhor pense que consegue enganar um advogado e o senhor engana o advogado. Eu acho que o tempo pode ser levar a sua vida inteira. Não é assim, não. Eu não estou convencida. O senhor não quer a guarda compartilhada. O senhor quer diminuir o valor da pensão, o senhor quer continuar mandando na sua ex-esposa, quer entrar lá, não quer que ela namore. O senhor quer tudo, menos cuidar com responsabilidade do filho que vocês têm. Então, não é guarda compartilhada e não sei o que eu vou fazer também. Tá certo? A não ser, sim, podemos fazer aqui mediação, não é isso? Vocês vão procurar se entender, cair a ficha, e aí nós vamos ver. Se vocês têm condição de conversar, e o senhor entender o que é, e for viável para a criança, a lei favorece. Não é isso? Ponto. Então, aqui, tem um caso aqui que quer ver, olha só. O que existe de fato é um imenso conflito entre os genitores da menor, o que gera inevitavelmente um abalo psicológico de adolescente de apenas 12 anos de idade. Então, negrito, onde estão as questões? O conflito é dos adultos, e quem sofre os efeitos? É a criança e o adolescente em formação. Olha lá, discussão entre os genitores, prevalência do melhor interesse, prática de abuso por parte do padrasto. O laudo não constatar o abuso, suspeito de alienação. E aí vai. Bom, são muitos acórdãos. É sempre disputa entre os pais. Olha a indenização de dano de novo. Este caso aqui, houve condenação em R$10 mil por dano moral, num processo de alienação. Olha o que diz aqui. Abalos psicológicos comprovados. Crianças comprovadamente ansiosas. Mãe abalada psicologicamente. Diante da situação em que se encontram seus filhos, que são submetidos há anos às inconstâncias emocionais do seu genitor. Relatos da psicóloga que atestam a gravidade a que são submetidos os menores. Configuração de ato ilícito. Dano moral. Quanto indenizatório? R$10 mil. E sabem por quê? Olha só. Fatos que vazaram acerca do processo e chegaram ao conhecimento do meio social da pelada. Então, aquilo passou do ódio que ele tinha por ela. Aquilo passou para a esfera social. Aquilo denegriu a imagem dela, acabou contaminando as crianças, tá certo? Tudo isso já aconteceu. Então, o dano está aqui.
testemunhas que presenciaram situações exorbitantes de estresse emocional das crianças. Essa decisão é do dia 21 de julho agora, portanto, há menos de um mês, certo? Bem menos, né? 2 semanas. Bom, falei de bullying familiar. Na verdade, por que alguns falam disso? Porque o bullying é uma conduta que tem atitudes agressivas, intencionadas, repetitivas, com o intuito de causar dor e angústia na pessoa que é vítima dessa agressão, que é o bullying. Então, hoje se fala até de ser alienação uma forma de bullying familiar. Vamos pensar um pouco nisso? Essa decisão eu gosto muito, porque eu tirei ali. É preciso que os litigantes percebam que as filhas desejam apenas ter o direito de amar o pai e a mãe, de com eles conviver sem culpas e sem cobranças, e de ter respeitado tanto pelo pai como também pela mãe o direito a uma vida mais serena, equilibrada e saudável. Bonito esse acórdão, porque é isso, no fundo, é exatamente isso. Mais do que advogados de família, nós somos advogados da família. Isso é muito importante, é uma consciência importantíssima para nós. Eu não vou poder passar o filme, mas eu posso convidá-los a conhecer a Associação de Direito de Família e Sucessões. É um trabalho que nós fazemos nesse sentido, de resguardar a família, apesar dos insucessos, apesar dos desencontros, apesar dos conflitos. Nós temos que tratar deles para que as famílias também tenham saudáveis os seus relacionamentos entre si, de uns com os outros e com a sociedade. Tá? E... Não entendi, um minutinho só. Ah, tá. Gente, vejam só, mas desde o começo, com luz ou sem luz? Eu vou, doutora Maria, leia, por favor. Para eu ler, então vamos lá. Eu tenho aqui, como eu dizia, então, só completando, a ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, da qual eu sou vice-presidente, da forma como também aqui nesta instituição maravilhosa, nossa OAB, sou também, como eu disse, da Comissão de Direito de Família e Sucessões, sob a presidência do Dr. Nelson Chiquicima. E com um grupo espetacular e maravilhoso, que são todos as nossas colegas e colegas, e é lá que nós estudamos também, e como aqui, essas questões todas que afligem e atormentam tanto as famílias e, portanto, a sociedade. Conheçam os nossos objetivos, conheçam o nosso trabalho, quem são os juristas que lá estão, todos, inclusive, como eu disse, preocupados com a saúde das relações da família e da sociedade. E depois, sejam bem-vindos, os que quiserem se somar aos nossos trabalhos, vocês vão ter acesso a material, independentemente de contribuição associativa, que, aliás, é módica, mas quem quiser se associar para estudar junto, lá nós temos psicólogos, temos não só, são advogados, desembargadores, ministros, estamos todos juntos, vamos lá. Venham conhecer o nosso trabalho e venham se irmanar, porque nós precisamos de uma sociedade bem tratada. Eu vou ler o que o doutor Humberto Durso, nosso diretor do Departamento Cultural, a quem eu mais uma vez agradeço, pediu que eu lesse. Eu estou lendo aqui de primeira mão. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pela internet. O doutor Humberto está assistindo. Doutor Humberto ligou aqui para parabenizar e agradecer a todos. Enviou um abraço a todos vocês, doutor Humberto Durso, enviou um abraço e convidou todos para voltarem e prestigiarem as palestras promovidas pelo Departamento de Cultura e eventos, como eu fiz logo no início e faço todos os dias em todos os lugares que eu vou, por esse estado de São Paulo, pela OAB, a convite do doutor Humberto, para estarmos todos juntos refletindo nas melhores condições para nós exercermos todos o direito de família. Portanto, eu agradeço mais uma vez, a presença e a atenção de todos, por terem ficado comigo até agora. Superamos as intempéries e espero que tenhamos atingido os nossos objetivos de sair daqui um pouco mais esclarecidos e seguramente mais unidos em torno do nosso direito de família e das sucessões e das pessoas que precisam tanto de nós. Muito obrigada. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de falar que a doutora Kátia disponibilizou aqui junto ao Departamento de Cultura e Eventos, mas eu também recebi um aviso aqui que o departamento não poderá fazer isso. Mas, como voltou energia e a doutora transcorreu aí, e também essa palestra
ela está sendo transmitida ao vivo e também temos o vídeo no Departamento de Cultura e Eventos pelo site da OAB nas palestras online, que também então vai aparecer o pendrive, o texto, né, da palestra, e vocês terão acesso por lá. E, infelizmente, o Departamento de Cultura e Eventos não tem condições de disponibilizar essas jurisprudências a todos vocês. Inclusive, já foram perguntar lá, por outra via, que é da forma online, certo? E a doutora Kátia, como ela citou aqui, ela vai receber um prêmio, que, aliás, era 11 horas, tá? Estou aguardando ela lá na Assembleia Legislativa. Então, também a gente vai adiar as perguntas, é isso, doutora Kátia? Infelizmente, outra oportunidade, quem quiser envia por e-mail e a doutora se compromete a responder, pode ser? Aqui pelo Cultura, o e-mail à disposição. Muito bem, amigos. Antes de encerrar, como essa mesa aqui está hoje muito feminina, né? E aproveitando que esse ano, o tema de hoje, alienação parental, é da área de direito de família, mas esse ano nós estamos comemorando os 10 anos da Lei Maria da Penha. Eu convido aqui a nossa colega, a doutora Maria da Penha, para que faça a entrega do certificado para a doutora Kátia, para que leve como lembrança do registro dessa manhã de hoje da palestra proferida. Muito obrigada.